A gente continua falando sobre um ano do mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, em sua segunda passagem pela Casa Branca. Como falamos mais cedo aqui, né, Carol? Pelo menos para nós jornalistas, esses 12 meses parecem mais 12 anos, né, de uma gestão que nem sempre parece baseada na lógica. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado e é um prazer falar com vocês. Boa tarde, professor. Bem, professor, foram muitas as ações, mas destacando aqui talvez as maiores, a caçada a imigrantes, o tarifaço global, a captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Queria do senhor saber se é possível fazer uma breve análise de como essas medidas impactaram o cenário global e o cenário interno, o cenário dentro dos Estados Unidos, nesse primeiro ano de mandato de Donald Trump. Olha, no caso do cenário doméstico, o que a gente enxerga é um processo muito grave, muito sério de deterioração da democracia norte-americana. O governo Trump, em todos os sentidos possíveis, vem realizando, desde o dia 1 da administração, em janeiro de 2025, ações que minam instituições democráticas, né? Isso vai desde desrespeito a liberdades básicas de cidadãos, como no caso da atuação, né, desse serviço de imigração e aduana que persegue migrantes legais, ilegais, cidadãos norte-americanos. Inclusive, recentemente a gente teve um assassinato de uma cidadã norte-americana de 37 anos, né? Até situações em que a gente vê desrespeito da administração Trump com relação às universidades, cortando verbas para universidades, diminuindo, né, a atuação do Estado por meio de cortes de serviços públicos essenciais nos Estados Unidos e no exterior, ataques contra o judiciário, principalmente quando envolvem decisões contrárias ao governo Trump. Então, no plano doméstico, é uma situação muito delicada, né, de, digamos, deslegitimação e enfraquecimento da democracia norte-americana e um crescimento de uma tendência autoritária no país e de um culto à personalidade muito sério em volta do Trump. E no plano internacional, a gente tem, né, uma série de desrespeitos ao direito internacional por parte dos Estados Unidos, né, envolvendo desde ataques a países, né, como o bombardeio ao Irã em meados do ano passado, o caso mais espetacular, que foi o sequestro do Nicolás Maduro na Venezuela, além de todo um conjunto de ações que envolvem ameaças, principalmente via tarifas, e não apenas ameaças no sentido de tentar trazer benefícios econômicos para os Estados Unidos, mas ameaças também para obter, digamos, objetivos políticos e geopolíticos para a administração Trump, como que o governo americano vem fazendo contra a União Europeia para supostamente anexar a Groenlândia. Então, Carol e Débora, é uma situação tanto no plano doméstico quanto no plano internacional extremamente grave que a gente vive, e nós estamos apenas no primeiro ano da administração Trump. Agora, o senhor vê uma estratégia nisso tudo, professor? Porque, como a Débora comentava antes, né, às vezes é difícil encontrar uma lógica nessa atuação do Trump. Muita gente diz que ele cria fatos para desviar o foco, por exemplo, das investigações do caso Jeffrey Epstein, né, cujos arquivos permanecem em boa parte sigilosos, com uma pressão muito grande do Trump nesse sentido. Mas acho que vai além disso, né? Porque, como o senhor disse, ele tem uma atuação bastante disruptiva internamente e externamente. Já tivemos a invasão na Venezuela, agora ameaças à Groenlândia. O senhor vê alguma lógica nessa ação do Trump ou é uma ação mais errática? Eu acho que a gente pensar em termos de uma racionalidade política tradicional para falar do Trump é uma forma de pensar, a meu ver, equivocado, né? Ou seja, quando a gente fala em racionalidade política tradicional, a gente está pensando em estratégia, a gente está pensando numa forma de agir, né, que envolve saber esperar, saber negociar, saber dialogar, esperar talvez determinados tempos mais esticados para que ações rendam frutos, né? Tudo que envolve o longo prazo, que envolve um pensamento mais cuidadoso, uma ação estratégica para atingir objetivos mais à frente, eu acho que é uma forma de pensar que não se coaduna com a maneira pela qual o Trump e o movimento trumpista agem, né? O Trump está muito relacionado à espetacularização da política, ao curto prazismo,
mesmo, a perspectiva, a percepção passada às pessoas de que ele é o responsável por tudo que envolve de ações norte-americanas, tanto no plano doméstico quanto no plano internacional, de que ele sabe tudo, de que ele tem o poder máximo, de que ele é o único que consegue fazer as ações corretamente. Então é um curto-prazismo, é uma espetacularização, é uma obsessão por dominar a pauta política doméstica e internacional e, com isso, manter mobilizado permanentemente uma base aí de 30% do eleitorado norte-americano que, em muitos casos, tem um verdadeiro fanatismo, uma verdadeira devoção, né, à figura do Trump, ao culto à personalidade que ele próprio, digamos assim, acaba fomentando. Então, eu acho que a gente tem que pensar menos nessa questão de racionalidade, né, e estratégia de longo prazo, de construção de uma política mais demorada e mais refletida, e muito mais, né, nessas ações espetaculares de curto prazo que geram ações imediatas e que mantêm um foco, sobretudo, na personalidade do Trump. E o foco atual é na Groenlândia, o senhor citou também, né? O senhor já citou a Groenlândia. Na coletiva de imprensa que o Trump fez agora à tarde, ele não citou a ilha, mas ao ser questionado por um jornalista, desconversou, né? Foi perguntado sobre a eventual compra da ilha. Desconversou e disse, você vai descobrir. Só que a Europa está muito preocupada, né, com isso. Que consequências teríamos com uma eventual invasão da Groenlândia, além da implosão da OTAN? Consequências gravíssimas, mas eu acho aí, Débora e Carol, que aqui a gente tem um exemplo muito interessante para pensar a questão da racionalidade política que eu mencionava anteriormente. Se a gente for observar, não faz nenhum sentido os Estados Unidos anexarem formalmente a Groenlândia. Nenhum sentido. Os Estados Unidos, eles têm um tratado, inclusive com a Dinamarca, que é o país que detém formalmente a Groenlândia como uma área autônoma. Tem um tratado de 1951, né, que permite, inclusive, que os Estados Unidos mantenham bases militares na Groenlândia, e os Estados Unidos têm, hoje, uma base militar ativa. Durante a Guerra Fria, segunda metade do século XX, os Estados Unidos tiveram mais de uma dezena de bases instaladas ali, e o próprio governo norte-americano considerou que elas não eram mais necessárias e foi desativando-as ao longo do tempo, né? O governo dinamarquês também se mostrou completamente aberto a discutir questões de exploração mineral, de minerais críticos e estratégicos na Groenlândia, apesar do altíssimo custo que levaria a essa exploração. Então, assim, do ponto de vista racional, não faz nenhum sentido a gente compreender o porquê de o Trump ter essa obsessão em fazer a anexação na Groenlândia, a não ser que a gente entenda, né, essa obsessão do personalismo, do legado. Ele parece uma figura política muito preocupada com um legado, né, que ele vai deixar, e aí, no caso, é o legado de ampliar o território norte-americano, coisa que não acontece nos Estados Unidos desde, né, do século XIX, particularmente. Então, essa questão do legado, essa questão de que ele é o responsável pelo engrandecimento da pátria norte-americana, né? Tudo isso acho que ajuda a gente a compreender, em que pese a falta de racionalidade política, essa obsessão com a Groenlândia. Aí você me pergunta dos efeitos, os efeitos são muito graves, né? Durante o governo Biden falava muito da necessidade de desacoplar os Estados Unidos da China, né? Ou seja, diminuir a dependência dos Estados Unidos para com a China com relação a setores estratégicos, no contexto da pandemia de Covid-19. Com esse tipo de ação, o governo Trump não só está destruindo uma aliança militar que os Estados Unidos construíram, né, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final do contexto da Segunda Guerra Mundial, como está mostrando para os seus aliados mais próximos que eles têm que se afastar dos Estados Unidos o mais rápido possível e de uma maneira mais intensa possível, né? Então, as consequências podem ser muito sérias. Eu não imagino que um conflito militar acontecerá entre Estados Unidos e países da OTAN, mas, infelizmente, sim, falando de Trump, nem isso a gente pode descartar. Professora, o senhor vislumbra alguma possibilidade de controle, ou que o sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos funcione para limitar esse poder do Trump? Porque ele ampliou a sua influência na Suprema Corte, o Congresso tem maioria republicana, mas nós temos eleições legislativas nesse ano nos Estados Unidos. Esse quadro pode mudar um pouco? Do jeito que está hoje, o sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos, ele está, digamos, domesticado por esse autoritarismo em escalada que o Trump representa,
né? Você bem mencionou, o Congresso está na mão dos republicanos, o Partido Republicano ele é um partido trumpista, né? O Congresso não faz qualquer tipo de restrição, de investigação, né, de controle mínimo sobre as ações do Trump, em que pese o fato dessas ações serem claramente ações que vêm de encontro, né, à legislação norte-americana, em vários exemplos. O Congresso não tem essa capacidade, portanto, o judiciário. É importante que se diga, juízes federais em todo o país vêm realmente julgando e freando ações do governo Trump, mas na medida em que isso vai escalando para a Suprema Corte, e como a Suprema Corte tem uma maioria, né, conservadora, uma maioria que em parte foi formada inclusive por indicação do Trump, a gente não sabe, né, se a Suprema Corte vai de fato chancelar essas decisões de juízes federais de instâncias inferiores para brecar o trumpismo. Por enquanto ainda não fez. Ainda há muitos casos importantes que vão ser julgados, né, na Suprema Corte, inclusive envolvendo as tarifas que o governo Trump implementou desde de abril do ano passado contra vários países do mundo. Mas se a Suprema Corte fará isso, a gente não sabe. Então, de fato, essas eleições que ocorrerão em novembro, né, deste ano, as chamadas eleições de meio termo nos Estados Unidos, são cruciais. São eleições cruciais para que os democratas recuperem pelo menos a Câmara de Representantes e, com isso, tentem criar algum tipo de freio contra o governo Trump. E exatamente pelo fato dessas eleições serem cruciais é que elas são tão perigosas, né? Certamente o governo Trump vai fazer de tudo, absolutamente tudo, e a gente não pode descartar, inclusive, uma crescente militarização nas áreas e nas cidades onde os democratas têm maioria, para evitar perder essas eleições. Então vai ser um ano muito difícil e um período eleitoral, infelizmente, me parece, muito difícil. Professor, e como é que ficam os desafios para o Brasil na relação com os Estados Unidos, né? Tivemos uma retomada das relações diplomáticas e hoje foi a primeira vez que o presidente Lula fez uma crítica direta a Donald Trump, em meio a esse convite para fazer parte de um conselho da paz que ainda não foi respondido e que ninguém sabe ao certo que impactos isso pode ter. Eu diria que a posição do Brasil, em geral, ela vem sendo uma posição acertada, na medida em que, de um lado, né, o país ele não abaixa a cabeça, né, para as ilegalidades e desrespeitos, né, que o governo Trump vem cometendo com relação ao direito internacional e contra a soberania brasileira, como aconteceu ano passado no caso das tarifas impostas para reverter uma decisão do judiciário brasileiro. Então, o governo brasileiro vem mostrando, né, de uma maneira clara o quanto essas medidas elas são medidas que não são aceitáveis, né? Inclusive no que se refere à invasão na Venezuela, o presidente Lula deu uma declaração clara nesse sentido, mas ao mesmo tempo sem fazer nada muito histriônico, né? Voltando no caso das tarifas do ano passado, o governo brasileiro poderia muito bem ter escalado a questão das tarifas, como a China fez, por exemplo, né? Aumentando tarifas também contra produtos norte-americanos no nosso mercado, ou quebrando patentes de produtos norte-americanos aqui no mercado brasileiro, e o governo brasileiro não fez isso e, ao contrário, não só não fez isso, como manteve aberto portas para o diálogo, e essas portas abertas é que permitiram com que o governo Trump desse alguns passos atrás, né? É importante lembrar que algumas tarifas, né, uma parte significativa das tarifas impostas no ano passado ainda estão vigentes, né, contra produtos brasileiros, sobretudo produtos manufaturados. Então, eu acho que essa estratégia é a mais adequada e que, inclusive, vem sendo realizada por outros países da América Latina. Eu acho que o maior exemplo, e o exemplo mais bem-sucedido nesse sentido, muito mais sério do que o Brasil em termos de ameaça que os Estados Unidos representam, é o do México, da presidente Cláudia Sheinbaum, que vem conseguindo manter uma postura altiva frente ao governo Trump, batendo na tecla da soberania mexicana, de que o México coopera com os Estados Unidos, mas em igualdade, mas sem bater de frente, né? Sem levar a situação para algum tipo de crise bilateral mais séria, sempre buscando diálogos, sempre tentando usar termos que sejam termos muito bem pensados para não criar, né, situações desagradáveis, porque o Trump é uma figura extremamente imprevisível. Então, eu acho que é por aí que a gente deve encaminhar. Mas é importante dizer, exatamente por essa imprevisibilidade do governo Trump, tudo isso que eu falei agora, é possível que nas próximas rodadas a gente não verifique, né? Porque o Trump ele pode mudar e essa estratégia também pode acabar fazendo menos sentido ao longo do tempo. Então, é uma situação extremamente complicada, mas eu acho que da forma como o Brasil vem atuando, é a forma correta,
em que pese a gente não poder ter garantia de que ela vai continuar sendo correta este ano e nos próximos anos do governo Trump. Sempre pisando em ovos. Professor, obrigada pela conversa conosco aqui no Ponto Final. Uma ótima tarde. Muito obrigado, um prazer, sempre à disposição.